Nesse vídeo eu vou te contar sobre remorso póstumo e sonhos. Oi gente linda, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. E vamos começar com a obra Remorso Póstumo, de Charles Baudelaire. E gente, quando eu li o nome do autor dessa obra, eu só consegui lembrar de Desventuras em Série. Porque pra quem não sabe, os órfãos de Desventuras em Série se chamam Baudelaire. E eu fui caçar se tinha ligação. Não achei. Fiquei triste? Fiquei. Mas enfim, continuando. Charles Pierre Baudelaire nasceu em 1821 e faleceu em 1867. Eu falo isso porque é importante você ter uma ideia do contexto em que o artista dessa obra em si vivia. Ele foi um influente poeta francês, considerado um dos precursores do movimento simbolismo. E ele nasceu em Paris. Agora vamos para a nossa obra em si. Remorso Póstumo, que faz parte de uma das obras mais conhecidas do Baudelaire, As Flores do Mal, lançado em 1857. Esse poema é bem pequenininho, então eu vou ler para vocês para em seguida a gente fazer a análise. Quando fores dormir, ó bela tenebrosa, em teu negro e mamório mausoléu, e não tiveres por alcava e fúgio, senão uma cova deserta e uma tumba chuvosa, quando a pedra a oprimir tua carne medrosa e teus flancos sensuais de lânguida exaustão impedir de querer e arfar teu coração, e teus pés de correr por trilha aventurosa. O túmulo no qual em sonho me abandono, porque o túmulo sempre há de entender o poeta. Nessas noites sem fim em que nos foge o sono, dir-te-á de que valeu cortesã indiscreta, ao pé dos mortos ignorar o seu lamento, e o verme te roerá como um remorso lento. Este poema, como visto, aborda temas como a mortalidade, a consciência após a morte e o peso dos arrependimentos. Vamos para uma análise detalhada agora. O poema começa com uma descrição sombria, imortal, referindo-se à amada como uma bela tenebrosa e antecipando seu sono eterno, em um mausoléu e uma cova deserta. Essas imagens estabelecem imediatamente um tom fúnebre e melancólico. A imagem da pedra que oprime a carne sugere a imobilidade da morte, que a pessoa que está morta não pode se mexer, né? Porque se ela se mexesse, ela não estaria morta, né? Essa representação poética da morte trazida aqui nesse poema destaca a transição da vitalidade para a inércia. Ou seja, a pessoa estava viva, agora ela está morta, por isso ela está inerte, por isso ela não pode se mexer. Por isso o coração dela não pode bater e ela não pode ter mais nenhum desejo. Bem melancólico e fúnebre, não? Uma característica marcante nesse poema é porque é um diálogo com o túmulo. O túmulo ele é personificado como algo que entende a experiência do poeta, que se encontra em sonho nesse lugar de descanso eterno, que a pessoa eternamente vai estar ali morta, dormindo, descansando, o que você preferir dizer. Mas ainda estamos tratando de um túmulo com uma pessoa morta dentro. Fúnebre ao nível. O poema sugere que após a morte, a tal amada, que está lá morta no túmulo, que entende, será confrontada por reflexões da sua vida passada. Cara, por que não deixar a moça morrer em paz? A referência no verso pés de correr por trilha aventurosa e a sugestão de uma vida dissipada e indulgente são elementos que contribuem para essa tal reflexão. O tal remorso póstulo. Póstulo, eu sempre tô querendo falar póstulo, mas é póstumo. Vamos lá. O tal remorso póstumo. O último verso deste lindo poema super fúnebre é poderoso, introduzindo a imagem do verme, roendo como um remorso lento. Ou seja, se não bastasse se tratar de conversar com o túmulo, de ter uma pessoa morta dentro desse túmulo, e você está falando dessa pessoa morta dentro do túmulo, você está também falando dos vermes que vão comer essa moça dentro do túmulo. Gente, que horror! Enfim, isso não apenas simboliza a decomposição física da moça que está morta dentro do túmulo, mas sugere que a consciência da tal amada persistirá após a sua morte, acompanhada por sentimento de remorso. A pessoa não pode morrer em paz. Para concluir, Remorso Póstumo, de Baudelaire, encapsula sua visão melancólica sobre a condição humana. A mortalidade inevitável, ou seja, você vai morrer, todos vamos morrer. A gente vai morrer! E as complexas emoções que cercam a vida e a morte. Porque mesmo no túmulo, sendo decomposto por vermes, você vai estar em reflexão sobre sua vida passada. É nesta vibe. E é isso sobre essa obra, gente. Agora vamos para a próxima. Sonhos. Se Deus quiser vai ser melhor, porque Nossa Senhora. Vamos começar pelo seu autor, Manuel Maria Barbosa, do Bocage. Ele nasceu em 1765 e faleceu em 1805. Ele foi um poeta português. Agora vamos ler esse poema, que é também muito pequenininho, para em seguida analisar.
Sonhos de Bocage. De suspirar em vão, já fadigado, dando trégua a meus males, eu dormia. Eis que junto de mim sonhei que via da morte o gesto lívido e mirrado. Curva foi-se no punho descarnado, sustentava a cruel e me dizia: eu venho terminar tua agonia, morre, não penes mais, ó desgraçado. Quis ferir-me e de amor foi atalhada, que armado de cruentos passadores, aparece e lhe diz com voz irada: emprega noutro objeto os teus rigores, que esta vida infeliz está guardada para vítima só de meus furores. Agora vamos analisar. O poema apresenta uma narrativa onírica e simbólica, que explora temas como a luta entre a morte e o amor, bem como a natureza efêmera e desafiadora da vida. Vamos para a estrutura e estilo. Este poema é composto por 4 estrofes, ou seja, 4 parágrafos, e segue uma estrutura regular. O tema central deste poema é a representação simbólica da dualidade entre a morte e o amor. O eu lírico aqui, ele descreve um sonho que encontrou a morte, personificada como uma figura esquelética e cruel, que o encoraja a morrer. Ele não fala morre para acabar com o seu sofrimento. No entanto, o amor intervém, porque sempre, em todos os filmes, o amor sempre é mais forte, ele sempre intervém. E ele vem armado e furioso, impedindo a morte de ferir o eu lírico. Ou seja, temos a personificação da morte e do amor. Tudo isso dentro do sonho do eu lírico, que estava em sofrimento. Deu para acompanhar até aqui? Então vamos seguir. A morte é simbolizada pela figura como curva, foice no punho descarnado, evocando a tradicional figura da morte, como ceifeira. Por outro lado, o nosso querido amor aparece armado, com cruentos passadores, indicando uma defesa agressiva da vida. O conflito entre a tal morte e o amor é muito importante para esse poema, porque esse é o foco. Enquanto a morte representa o inevitável. Eu sou inevitável. E além disso, ela também representa a rendição à dor. Enquanto isso, o amor, ele aparece como defensor da vida, disposto a lutar contra as forças que buscam ceifá-la. Essa dualidade, ela reflete a complexidade das emoções humanas diante das adversidades. O eu lírico, como eu disse, ele expressa um estado de desânimo, ele está triste. O sonho que ele tem com a morte e o amor lutando revela um conflito interno entre o desejo de escapar desse sofrimento, morrendo, mas também a resistência da morte. Ou seja, ele quer que a dor acabe, mas ele também não quer morrer. O amor, ao intervir, traz uma voz irada, destacando a paixão e a força que podem motivar a resistência às adversidades. Em resumo, o poema de Bocage, Sonhos, oferece uma reflexão poética sobre a luta entre forças antagônicas da vida e da morte, utilizando elementos simbólicos e imagens vívidas para transmitir uma mensagem complexa sobre a natureza humana e suas experiências. E é isso sobre essas duas obras, gente. Eu espero que com esse vídeo ajudar vocês. Desejo a todos um bom estudo e uma boa prova. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like para valorizar o meu trabalho e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que gostem ou precisem desse conteúdo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder um vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!